Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso módulo Planejamento Tributário. Esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Nesse módulo, a gente vai identificar se a tua empresa está pagando imposto maior do que é devido. Veja bem, se você abre um negócio, o imposto é tão caro no Brasil, o imposto no Mato Grosso do Sul também é mais caro do que a média dos outros estados. E pensa só, se você pagar imposto maior do que de fato é devido, como que você se sentiria pagando mais do que deve? Eu devo pagar 10, eu pago 12. Isso é dinheiro que deixa de entrar no teu bolso. Isso é dinheiro que deixa de ser destinado para uma outra conta da empresa. Isso é um dinheiro que você poderia investir, você poderia reservar para tirar umas férias com a família. Falando em férias, você vem tirando férias com a família? Você vem tendo um tempo para você, para a tua família, para lazer, para descanso? Isso é fundamental, pessoal. Tem muita gente que não faz isso por falta de dinheiro. E a falta de dinheiro, além de nós falarmos isso no outro módulo, onde nós vamos falar do planejamento financeiro, nós vamos falar disso aqui também no tributário, porque é no tributário que tem muito dinheiro saindo por gargalos que estão abertos indevidamente. Então vamos falar sobre isso. Esse módulo com certeza vai te abrir a mente para você chegar amanhã na tua empresa e começar a analisar os documentos, começar a fazer umas perguntas para o contador, começar a olhar a parametrização do teu sistema para ver se estão acontecendo alguns casos que nós vamos falar neste módulo. Vamos lá? Como fazer um bom planejamento tributário e como isso pode ajudar a sua empresa? Pessoal, estamos falando aqui de micro e pequenas empresas. A maioria das pessoas que estão nos acompanhando, que se interessam, pelo menos isso daqui foi feito para micro e pequenos empresários que na maioria das vezes estão no regime tributário do Simples Nacional. Muitos pensam que o nome Simples dado ao regime tributário Simples é simples, mas não é nada simples, cara. Pensa num negocinho que é complicado. É esse tal desse regime tributário Simples Nacional. E se você não entender o mínimo dele, o básico dele, você pode deixar muita coisa passar despercebida e a tua empresa pode ter ou um grande prejuízo financeiro ou um grande risco tributário. E é isso que um micro, um pequeno empresário não pode permitir que a sua empresa esteja vulnerável a esse tipo de situação. Então, o planejamento tributário não é aquele planejamento complexo, aquela coisa de você entender de tudo de tributos, não. Nós vamos simplificar isso daqui para nós aplicarmos isso aí dentro do teu negócio, tá? Estamos pensando aqui basicamente em pessoas que têm uma microempresa, pequena empresa, comercial, talvez alguma coisa de prestação de serviço correlacionada. Então é isso que a gente vai falar aqui, tá bom? Como que você vai fazer um planejamento, como que você vai entender a tributação da tua empresa, para que serve isso e quais as vantagens. Para que serve? Para você pagar imposto apenas o que é devido. Tem muita gente pagando o que é devido e mais um pouco, ou não pagando o que é devido. Se você paga mais do que é devido, você está tendo um prejuízo financeiro. Se você não paga o que é devido, você está colocando a tua empresa em um grande risco tributário. Se você cair numa malha fiscal, meu irmão, você pode ter certeza que aquele imposto que era devido, ele seria muito, mas muito mais barato do que vai se transformar na autuação que o fisco vai aplicar na tua empresa por você ter omitido, ter sonegado. Então, quer ganhar dinheiro, quer trabalhar, quer ser empresário, não tenha o conceito de que para você ganhar você precisa sonegar. Esse conceito ele é perigoso. Falar, mas o meu amigo faz. Tudo bem, teu amigo faz, mas porque ele faz algo errado, você vai se espelhar nele. Tem muita gente que, nós como contadores, tem contadores aí assistindo com certeza, nós sempre temos essa abordagem por clientes. Falar, Anderson, mas faz tal coisa para mim porque o fulano lá faz e não dá nada. O que eu respondo para esse meu cliente? Fala, amigão, a empresa é tua, o risco é teu, você pode fazer o que você quiser. Eu estou aqui para te dar o direcionamento do que é o correto, agora a decisão por você eu não posso tomar. O risco do teu negócio eu não posso assumir. Então, se você quer fazer algo que o teu amigo, que o teu amigo está fazendo de errado porque você acha que aquilo é vantagem, tudo bem, vai e faça. Só que na vida da gente, nós sempre temos escolhas.
Eu posso sim me espelhar, me basear e fazer algo que eu sei que o meu amigo está fazendo de errado, ou eu posso então me espelhar naquelas pessoas que estão fazendo as coisas certas. Eu posso te garantir que as pessoas que vêm fazendo as coisas certas, elas têm muito mais probabilidade de crescerem na vida do que as pessoas que vêm fazendo coisa errada. Pensa só para você fazer a gestão dos processos dentro da tua empresa. Se nós tivermos um processo muito bem estruturado, se você tiver um sistema gerencial, financeiro, tributário, onde você já sabe ali a previsão de impostos que você vai pagar, você sabe que você precisa embutir o custo daquilo no seu produto, no seu serviço, você tem muito trabalho para isso, mas você colocou todas aquelas informações lá, você faz a gestão dela, faz a venda, paga as contas, provisiona, tudo bem, você dorme à noite, coloca a cabeça no seu travesseiro e com certeza você está tranquilo, teu negócio está protegido. Você queria ganhar mais dinheiro, mas você não optou por sonegar para isso. Agora, aquela pessoa que faz tudo o que você faz também, mas ela deixa de declarar parte do teu faturamento para que ela possa pagar menos imposto. Será que essa pessoa ela coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquila? E se amanhã a Receita Federal bate na tua porta e fala, meu amigo, você está omitindo receita, você está omitindo faturamento. Agora você pode estar me perguntando como que a Receita Federal vai descobrir isso. Eu vou te dar um exemplo muito simples que eu costumo dar aqui para os meus clientes. Receita Federal do Brasil. Beleza, temos aqui a Receita Federal. Aqui nós temos a tua empresa, tá? Aqui nós temos a tua empresa. Empresa, ok. Aqui nós temos bancos. Aqui nós temos operadoras de cartões de crédito. Aqui nós temos fornecedores. Aqui nós temos, por exemplo, Detrans. Aqui nós temos cartórios de registro de imóveis. E por aí vai. Só para me dar alguns exemplos para vocês. Se a tua empresa fatura, por exemplo, 100 mil reais, 100 mil reais foi o faturamento da tua empresa. Beleza, faturou 100 mil reais, só que você está no caso que, pô, eu não vou pagar imposto de tudo isso, é muito imposto, eu não aguento, se eu pagar imposto, o preço do meu produto não vai bater. Tudo bem, é uma alternativa tua. Mas o que pode acontecer com você? Veja bem, a tua empresa aqui então optou omitir parte da receita e só declarou 60 mil. Esses 60 mil são declarados para a Receita Federal. Então a Receita Federal recebeu da tua empresa, a contabilidade vai fazer o envio dessa informação, vai informar então que a receita da empresa em determinado mês foi de 60 mil. Até aí tudo bem. Lá no banco você teve uma movimentação bancária. Por quê? Você teve que pagar os boletos, fornecedores, tem algumas vendas que você recebeu ali direto no banco, alguns cheques, você foi lá e depositou. Se você movimentou 100 mil no decorrer do mês e você declarou que recebeu apenas 60, quanto que você passou no banco? Então essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Desses 60 mil, desses 100 mil, aliás, que você vendeu, quanto que você vendeu pelo cartão de crédito ou débito? Quanto que foi passado lá na maquininha? Fornecedores, quanto que você comprou? Quanto que você comprou para você poder fazer essa venda de 100 mil reais? Qual foi a tua margem de lucro para isso? Detrans, se você, como sócio da empresa, você tem a empresa como única e exclusiva fonte de renda, se você vai lá e compra um carro para você, será que a empresa, você declarando que faturou menos, será que ela teve uma disponibilidade suficiente para te dar um prolabore ou para te dar um lucro distribuído no valor suficiente para você comprar um carro novo e registrá-lo lá no seu nome? E se você comprar um imóvel, você registrou no cartório de registro de imóveis, você tinha esse recurso suficiente, esse caixa, essa sobra? Então, galera, o que eu quero falar para vocês é que todos esses órgãos aqui, ó, todos estão informando a Receita o que está acontecendo lá.
Então a Receita Federal recebeu a tua informação de 60 mil, ela está cruzando informações. Quanto que você movimentou no banco? Se você movimentou no banco 70 mil, por exemplo, e você falou que só faturou 60, como que você movimentou 70 mil no banco dentro daquele mês se você só vendeu 60? Se você não tiver vendido alguma coisa, um bem da empresa, por exemplo, se você não tiver recebido um aporte de capital, se você não tiver feito alguma coisa que justifique, isso já está sendo caracterizado como omissão, como sonegação de imposto. Se você vendeu na maquininha de cartão, por exemplo, 80 mil dessa venda de 100, as operadoras de cartão declararam isso para a Receita Federal. Então, como que você falou que recebeu 60, sendo que só de cartão você vendeu 80? Isso é um cuidado que você precisa ter. Fornecedores, você falou que vendeu 100 mil, mas você comprou, você falou que vendeu 60 mil, mas só para fornecedores que venderam produtos para você, e não apenas produtos para revenda dentro da tua empresa, porque você pode muito bem sim ter gasto um valor acima, porém ter criado ali um estoque. Só que tudo isso tem que ter colidência nas informações. A sua parte financeira ela tem que estar de encontro com a tua parte tributária. Então é um cuidado muito importante que você precisa ter. Se você comprou um veículo, a tua empresa, se ela é a única fonte de renda que você tem, lá no balanço tem que ter a conta de pagamento de prolabore, de retirada de dividendos do sócio, para que esses valores que a empresa distribua para o sócio, ele seja condizente com a evolução patrimonial do sócio. O sócio foi lá, comprou um carro, registrou no Detran que comprou um carro de 50 mil, comprou um terreno lá e registrou no nome, um terreno de 80 mil. Então a empresa te deu esse dinheiro, 130 mil reais. Lá no fechamento da contabilidade, no prolabore, na distribuição de lucro, a empresa precisa ter essa disponibilidade para te dar esse valor de 130 mil para justificar de onde que vieram os bens que foram para as pessoas físicas dessa sociedade, dessa empresa. Faz sentido isso para você? Você consegue se ver nesse cenário? Você consegue entender? Você tem esse cuidado dentro da tua empresa? Meu amigo, se você não tem, cuidado, porque a forma que o fisco vem olhando para os empresários, olhando para as empresas, vem mudando muito. O fisco não vai mais permitir que as pessoas evoluam os seus patrimônios, declarem receitas menores do que de fato venderam e fiquem impunes por isso. Tá bom? Então, o conceito de omissão, o costume, a gente se espelhar em pessoas que, mas o meu cunhado, o meu primo, o meu vizinho faz isso a vida toda e nunca deu nada. Não use os maus exemplos como referência para você. A maioria das pessoas que hoje estão conquistando o mercado, estão ganhando dinheiro, você pode ter certeza que elas estão aplicando estratégias muito mais inteligentes do que essas aqui de ficar ganhando dinheiro. Isso aqui, na verdade, você não está ganhando dinheiro. Você está ficando com dinheiro, está se apropriando de um dinheiro que de fato não é teu. Porque se a empresa vendeu, a lei manda tributar aquele valor que é receita sobre vendas e você não faz isso, simplesmente você está infringindo uma lei e colocando não só o teu negócio, mas a si mesmo em um grande risco, não só tributário também, como até mesmo criminal. E eu não estou fazendo terrorismo, não. Eu estou aqui para falar para você a realidade das coisas que acontecem. Eu não sou muito velho, mas eu tenho quase 20 anos. Tenho 20 anos, na verdade, que eu estou na área, que eu atuo com a contabilidade. Passei por diversos setores até chegar hoje no nível aí de ser o proprietário, ser o empresário contábil, e a gente acompanhou já muita coisa no decorrer de todos esses anos. E eu tenho muitos colegas, muitos contatos, muitos contadores conhecidos espalhados por todo o Brasil que atendem todos os tipos de empresa, desde os microempresários até as empresas multinacionais. E isso que eu estou falando aqui não acontece só com os grandes, não. Tem gente que fala, Anderson, mas o governo está tão focado nos grandes que ele não tem tempo para olhar para nós pequenos. Se engana quem pensa dessa forma. Não é assim que funciona, meu amigo. O governo está de olho no dinheiro. Ele quer dinheiro, arrecadação. É isso que faz sentido para ele. Não importa se são bilhões, milhões ou mils, ele quer arrecadar. E cada dia ele está criando mecanismos mais fortes para que nada mais passe despercebido aos olhos dele. Fica essa dica, isso é muito importante que você saiba, e se você tiver dúvida com relação a isso, já sabe, manda pra gente, tá legal? Mas vamos seguir aqui então. Um exemplo de uma estratégia que pode ser utilizada para ter uma boa economia tributária. Fator R.
O que é o fator R? Sabemos que Previdência Social, ela está ferrada há um tempo, né? A gente sabe, todo mundo fala, está nos noticiários, Previdência não se paga, arrecada menos do que deve, aquela confusão toda. O governo, então, para algumas atividades, a maioria delas prestadoras de serviço, criou o fator R. O que é o fator R, pessoal? O fator R, ele é um cálculo que é feito sobre o seu faturamento em comparação com o seu gasto com folha de pagamento. Se você tiver uma folha de pagamento igual ou superior a 28% do teu faturamento, você sai de uma faixa de tributação que inicia-se em 15,5% e cai para uma outra faixa de tributação que inicia-se em 6%. Olha a diferença. Por não se encaixar no fator R, você poderia pagar 15,5% de imposto sobre o seu faturamento. Por se encaixar no fator R, você vai pagar 6%, quase um terço do valor. Então é algo que é muito importante que os empresários saibam disso, porque se isso se aplicar à sua atividade, você precisa buscar meios de se beneficiar com isso. Folha de pagamento, você precisa gerar ou empregos, ou se você não tem um faturamento tão grande, a tua própria folha de pagamento. E por que eu falei do INSS? Porque gerando empregos ou fazendo uma contribuição sobre Prolabore em valores maiores, você vai contribuir com o INSS e contribuindo esse Prolabore, que ele é tributado, ele incide em INSS, você vai ter um imposto federal ali, o DAS, por exemplo, isso aqui é exclusivo para empresas do Simples, num percentual bem menor. Eu tenho alguns vídeos no meu canal onde eu explico mais detalhadamente esse fator R, embora ele seja simples assim como eu falei, mas se não ficou muito claro, manda para mim que você não entendeu muito bem, que eu vou te mandar um link daí, eu vou publicar o link do vídeo onde eu explico um pouco melhor sobre o fator R, eu faço uns cálculos ali, onde evidencia melhor. Isso é aplicado para empresas prestadoras de serviço, algumas empresas. Também posso deixar o link aqui de um outro conteúdo onde eu elenco ali algumas dessas atividades, beleza? Alguns pontos como esse, que muitos empresários às vezes não se atentam, não têm o conhecimento, e continuam pagando imposto, sendo que se tivesse algum especialista, alguém que entendesse do negócio dele, se ele se inteirasse melhor, ele identificaria que tem uma brecha, uma possibilidade para ele reduzir o imposto da empresa dele. Então nós precisamos estar sempre estudando, nos apegando, vendo as mudanças da lei, as mudanças tributárias que vão trazer benefícios como esse. Nós vamos falar no outro módulo sobre a reforma trabalhista que aconteceu lá em 2017 e até hoje tem um monte de gente que não mudou nada dentro da tua empresa, continua tudo igual e você pode estar perdendo muito dinheiro por não ter feito nenhuma adaptação na tua empresa. A reforma trabalhista criou várias possibilidades de você flexibilizar tudo o que acontece lá dentro e também reduzir teu imposto, mas eu vou deixar esse assunto para o próximo módulo. O que muitos ignoram e não deveriam. Nós vamos entrar agora numa parte um pouco mais técnica, da onde que estão os principais gargalos, e nós vamos fechar esses gargalos. Vocês precisam entender isso. Se você não entender, eu vou fazer de tudo para que você entenda, mas se você não entender, você precisa me falar para que eu te dê aqui algumas dicas, alguns outros exemplos, mas eu vou falar alguns exemplos aqui, eu acho que eu vou deixar isso muito claro para você, tá bom? Vou me esforçar ao máximo, pode ter certeza. Como saber se eu estou pagando a melhor tributação? Qual o impacto do sistema bem configurado? Que sistema? O seu sistema de venda. Se eu for aí no teu, vamos supor que você tem uma lanchonete, eu vou aí, eu tomo um sorvete, eu como um lanche, tomo um refrigerante e você faça o pagamento e você emite o cupom fiscal para mim. O cupom fiscal hoje não mais, né? A nota fiscal do consumidor eletrônico. Você emitiu uma notinha para mim, eu ponho a notinha no bolso, vou embora, te paguei, você deu ali, a partir daquele momento você já declarou aquele valor, já foi feito o documento fiscal. Qual a importância do sistema estar bem configurado? Se você não tiver utilizado a CFOP correta na venda de cada um desses produtos, você pode estar pagando imposto errado. Vou te mostrar daqui a pouquinho um exemplo aqui de uma empresa que veio para nós recentemente, inclusive, entrou aqui para ser cliente da M Contabilidade. De pronto nós identificamos que essa empresa tinha pago um absurdo de imposto indevidamente. Justamente por esse motivo aqui, ó. Não sabe qual que é o código da venda do produto, não sabe se o produto é tributado ou se o produto é isento, não conhece a situação tributária relacionada a ICMS, a PIS e COFINS. Se eu falar para você PIS e COFINS monofásico, você entende isso? Faz sentido para você? Ou você não tem ideia do que eu estou falando?
Porque se você respondeu aí que não tem ideia do que eu estou falando e você tem uma empresa comercial e que está atrelada a algumas atividades que tem produtos que PIS e COFINS é monofásico, meu amigo, você pode estar numa enrascada, você pode estar pagando tanto imposto indevido que você não faz ideia, meu irmão. Você precisa entender da tributação dos seus produtos, você precisa conhecer a tributação dos seus serviços. Aí tem gente que quando eu falo isso, fala, eu pago o contador para isso. Cara, o contador é dono do teu negócio? Você vai deixar o risco do teu negócio, o risco do teu resultado, única e exclusivamente por conta de um contador. Você que é um micro, um pequeno empresário, quanto que você paga para o teu contador? Meio salário mínimo? Um salário mínimo? R$300? Nós sabemos que o honorário para micro e pequena empresa ele tem uma variação, não é grande a variação de um para o outro, mas nada que vá muito além de um salário mínimo. Fica na média do meio salário ali mais ou menos, né? Então você paga meio salário para um contador, você movimenta lá 60, 70, 80, 100 mil por mês, por exemplo, e você não conhece nada dos seus tributos porque você paga para o contador. Tudo bem, o contador ele é responsável, sim, por fazer os fechamentos, os processamentos. Só que quem que precisa conhecer a tributação de cada um dos seus produtos? Você, claro que o seu contador conhece também, só que ele não vai, na maioria das vezes, ele não vai lá dentro da tua empresa olhar se você cadastrou tudo certinho, produto por produto. Se ele não vai saber se você colocou lá o CFOP de cada produto certinho. Isso é gerencial, meu amigo. Isso é gerencial. Tem informações que são gerenciais e tem informações que são contábeis. O contador, na maioria das vezes, o que ele faz é processar as informações que são geradas lá dentro para fazer, então, a apuração dos impostos e mandar para você. Nós aqui temos um modelo que nós aplicamos a todos os nossos clientes, que, por exemplo não, é fato, né? O fato aqui é o seguinte, nós não atendemos todos os tipos de empresa, tá? Se chegar aqui hoje, por exemplo, um posto de gasolina, Anderson, faz a minha contabilidade. Fala, amigo, eu te indico para um colega, mas posto de gasolina eu não faço. Por quê? Porque não é uma especialidade nossa, nós não estudamos a fundo a questão tributária, as particularidades. Tem algumas questões de posto de gasolina que eu nunca peguei, eu nunca estudei, então hoje eu não faço, porque nós temos os nossos nichos de especialidade, nós temos ferramentas que nos ajudam a fazer uma contabilidade mais eficiente, mais automatizada, mais rápida, com pouquíssimo ou zero papel. Então nós garantimos que os nossos clientes dos nichos dos quais nós atuamos como especialidade, eles não paguem mais imposto, mas não necessariamente o sistema dele precisa estar corretamente configurado. Porque o meu sistema, eu preparo ele, se vir uma lanchonete, por exemplo, eu já tenho dentro do meu sistema tudo que uma lanchonete vende com os códigos tributários corretos. No momento que eu faço a importação, se eu importei e o meu cliente configurou tudo certinho, meu sistema processa e pronto. Se eu importei e o sistema dele emitiu errado, porventura, o meu sistema aponta e não permite que a gente tribute isso errado. Só que nem todo mundo usa dessas tecnologias para fazer essa conferência. E normalmente fazem a importação, o processamento e entrega a guia. E essa guia pode estar indo com valor maior. Então, você empresário precisa conhecer. Então, confira os seus documentos, sente com o teu contador, pergunte para ele, fala, cara, eu estou vendendo aqui água, lanche, sorvete, isso, aquilo, porções. Ajuda eu a entender a tributação disso aqui, se o CFOP que eu coloquei lá está certo ou está errado. Porque se você não buscar, às vezes pelo dia a dia tão corrido que é de um escritório de contabilidade, de um contador, o cara não vai ficar parando para ver isso, acreditando que o teu gerencial foi bem feito, ou simplesmente pela comodidade de você nunca tê-lo questionado, deixa as coisas fluírem naturalmente. E o fluir naturalmente às vezes pode estar onerando o teu negócio. Então entenda isso que eu estou falando, porque eu estou falando como eu apresentei o workshop. Queremos fazer com que você ganhe mais dinheiro, diminua o custo do que for necessário, e para isso nós precisamos falar algumas verdades aqui, entendeu? É esse choque de realidade que eu quero passar para vocês. Pode estar acontecendo isso na tua empresa. Você precisa ter certeza se está ou não. Beleza? Vamos adiante. Como saber se estou pagando melhor tributação? Esse assunto aqui hoje, para empresas que faturam em até 100, 150 mil, na maioria das vezes o Simples Nacional é a melhor alternativa. Quando que nós começamos a pensar em mudança de regime tributário? É dependendo de algumas atividades, tá? Como vamos falar em distribuidora de gás, por exemplo, distribuidora de bebidas. São empresas que têm uma tratativa tributária diferente
Em alguns casos compensa colocá-las no lucro presumido ou no lucro real. Mas como o foco aqui são micro e pequenos empresários, na maioria das vezes vamos falar em Simples Nacional. Beleza? E como eu já te falei, tem dúvida relacionada a isso também? Manda pra gente que nós vamos responder. Pessoal, esse daqui é o exemplo do cliente que veio para nós recentemente e eu vou mostrar para você aqui então o que aconteceu. O que aconteceu nesse caso aqui, ó. Isso aqui é um relatório real de apuração, só não, claro, não coloquei o nome da empresa, mudei aqui para exemplo, tá? E o que acontece é o seguinte, ó, a pessoa teve um faturamento de 30 mil reais, aqui nós temos um anexo de tributação, onde foi aplicada a tributação da empresa, tá? Considerando aqui que toda a tua venda, ó, receitas decorrentes de revenda de mercadorias não sujeitas à substituição tributária. O que isso significa? Significa que 100% da receita dele, 100% da receita dele foi tributada. E ela 100% tributada sofreu uma alíquota de 5,35%, dando a ele um imposto a pagar de R$ 1.608,75. Aparentemente normal, né? Tudo certo, faturou, aplicou a alíquota do Simples, todo mundo sabe que o Simples é simples, tem uma alíquota fixa sobre faixa de faturamento, aplica essa alíquota, manda o DAS para o cliente paga. Isso faz sentido para você? Você faz isso dentro da tua empresa? Identifica se é assim que acontece na tua empresa? Mas qual que é a questão? O que não foi observado aqui? O que não era observado antes de nós termos pego essa empresa? O que mudou? Como era, como passou a ser. Aqui você já pode identificar que eu tenho 3 faixas de tributação diferentes. Tá? Aqui eu tinha uma faixa de tributação apenas, e aqui eu já tenho 3 faixas. Pessoal, isso aqui chama-se segregação de receita. Segregação de receita nada mais é do que eu pegar o total das minhas vendas e eu segregar a tributação delas, aquele percentual da minha receita que é 100% tributado, que é tributado de fato, como tinha sido aqui no primeiro exemplo. Só que isso daqui é um restaurante, então ele não tem toda a receita dele tributada, porque ele vende bebidas. Bebidas, por exemplo, é um caso que tem o PIS/COFINS monofásico e ICMS-ST. Eu tenho que lançar isso separado. Então, quando eu faço a segregação de receita, eu saí aqui, ó, esse é o primeiro exemplo, esse é o segundo exemplo. Eu saí do imposto de R$ 1.608,75 e caí para o imposto de R$ 905,12. Então, olha o quanto que essa empresa economizou isso daqui durante apenas um mês. Isso, pessoal, acontece muito, mas acontece muito em pequenas empresas, em microempresas que trabalham com produtos que podem ter a sua receita segregada, que tem produtos com PIS/COFINS monofásico, com ICMS-ST. Não configuram o sistema da forma correta, não conhecem a tributação de cada um dos produtos e permitem, então, que a sua tributação seja dada integralmente como simples, que não é tão simples assim como eu expliquei, e paga-se um imposto muito maior do que é devido. Pega a diferença do que essa pessoa economizou aqui, ó, quase R$ 700 de economia. Coloca isso aqui vezes 12. É muito dinheiro. Isso aqui você faz uma viagem para a praia com a família no final do ano. Tem gente hoje que fala, não consigo viajar porque não sobra dinheiro. Por que não sobra dinheiro? Não tem como uma empresa trabalhar sem margem de lucro. Isso tem que ficar muito claro. Não tem como você trabalhar para empatar. Se você tem uma empresa que não te dá dinheiro, que sentido que essa empresa faz para você? Então a empresa precisa ser lucrativa. A empresa precisa ser lucrativa. Você precisa saber compor o preço do produto. Você precisa saber que o imposto, quem paga, seja esse ou seja esse está errado, não paga esse não, paga esse que é o certo. Você sempre precisa ter certeza que o que você está pagando está certo e que o imposto, quem paga não é você. O imposto da tua empresa, quem paga é o teu cliente. Se você vir daqui, Anderson, quero contratar tua contabilidade para cuidar da minha empresa. Beleza, eu vou fazer com você um levantamento dos serviços que de fato você precisa e vou te passar uma proposta. Nessa proposta, eu tenho o meu custo
todos os custos da minha empresa embutido, inclusive o imposto que eu vou pagar sobre o serviço que eu vou prestar para você e a minha margem de lucro. Se você pedir um desconto para mim que impacta em zerar a minha margem de lucro, por exemplo, eu tenho a opção de trabalhar para empatar ou ganhar sonegando a receita que eu estou tendo com o serviço que eu estou prestando para você. Eu, particularmente, não faria isso. Você faria no teu negócio? Você vai deixar que o teu lucro esteja em cima da omissão de receita, da sonegação de imposto? Você acha que isso é saudável para o teu negócio, para você, para a tua empresa? Eu tenho certeza dentro do meu negócio que não, então eu não faria isso. Por isso que você precisa compor o preço, os meus custos já com o meu imposto e a margem de lucro que eu preciso ter para atender os meus clientes. Isso aqui para mim hoje é muito claro, mas eu já passei por um momento que isso não era claro e eu olhava para o meu financeiro e não entendia, não tirava nota para os meus clientes e virava uma confusão danada. Enfim, a partir do momento então que tudo isso faz sentido para você, que você toma esse conhecimento, que o empresário toma conhecimento da sua questão financeira, da sua questão tributária, que todas essas coisas que nós estamos tratando aqui começam a se conectar, você começa a entender qual o melhor caminho a trilhar, qual que é o caminho do sucesso de fato, como que você vai ter melhores resultados na tua empresa. Então não terceirize a responsabilidade do teu negócio para outras pessoas, não terceirize o sucesso da tua empresa, assim como também não terceirize os problemas que acontecem e estagnam a tua empresa, não permitindo que ela cresça. Não coloque culpa em governo, não coloque culpa em prefeito, não coloque culpa em contador. Você precisa estar cercado de pessoas boas, você precisa estar cercado de pessoas que somam com você em alguma coisa. Se o seu contador não te ajuda de fato, busca um outro contador que te ajude. Como eu já disse em outras vezes aqui, ninguém pode ser especialista em tudo. Eu não estou aqui para falar bem ou mal do profissional que lhe atende, seja esse na parte contábil ou em outro setor da tua empresa. O que eu quero passar para você nesse workshop são os conhecimentos mínimos e básicos que um empresário precisa ter para gerir de fato o teu negócio. Muitas vezes o contador não ajuda o empresário da forma que ele poderia ajudar porque o empresário não busca isso. Eu tenho aqui hoje na M muitos clientes com os quais a gente alinha estratégias semanalmente, mensalmente, tem alguns que até diariamente, porque essas pessoas buscam, elas querem melhora, elas querem crescimento. Agora, aqueles empresários que a única coisa que eles querem é receber uma guia, é isso que eles recebem. Não é o que a gente mais gosta de fazer aqui, porque a gente gosta de realmente de participar, de entregar resultado para os nossos clientes. Mas se você não busca, você não vai receber isso. Então essa é a dica que eu quero te dar para a gente concluir essa parte do módulo, beleza? Mas vamos adiante. Isso daqui é uma tabela de apuração do imposto do Simples, pessoal. Então aqui nós temos a faixa inicial de 4%, quando você começa um negócio comercial onde você se encaixa, até 180 mil você vai pagar 4%. Aqui você já precisa se atentar, se você tiver alguma questão de CMS, que nós já falamos ali, ST por exemplo, onde você pode apropriar esse crédito, onde não vai incidir CMS na venda, você ao invés de pagar o 4%, você vai diminuir essa alíquota de 1,25%. E naquele exemplo que eu passei aqui, ó, onde dá essa diferença tributária, tem muita gente que não olha para a tabela e não apropria dessas possibilidades. É nesse ponto que eu mais quero que vocês se apeguem. Quando você voltar hoje, amanhã, depois da manhã, semana que vem, para dentro da tua empresa, confira primeiramente isso daqui. Olhem para a sua apuração de imposto, olhe para o seu Simples. Se você não conseguir identificar os seus produtos, senta com o teu contador. Fala, contador, é o seguinte, eu participei de um workshop onde me falaram sobre a apuração do Simples. Lá eu entendi que existem diferenças na apuração do Simples, existem uma questão chamada segregação de receitas e dependendo dos produtos que são vendidos dentro da empresa, e se eu segregar essa receita, eu posso ter uma alíquota menor de Simples a pagar. Eu quero verificar então se a minha empresa isso está acontecendo e se não está acontecendo, se nós podemos fazer isso então daqui em diante. Com certeza, se for possível, teu contador vai te ajudar, beleza? Então, pessoal, jogador da vez, como o contador pode resolver essas questões? Como eu já vim falando até aqui, se você busca, se você quer, se você se interessa,
você com certeza vai receber assessoria do teu contador. Pelo menos deve receber. Se ele se negar, se omitir, não quiser te ajudar, meu amigo, não tem outra coisa a te falar a não ser procure outro profissional. Porque o contador ele está ali para fazer contigo uma validação, uma verificação de toda a questão tributária da tua empresa para garantir que você pague o mínimo possível, tá? Esse é o papel do contador. Claro que pode ir muito além disso, mas pelo menos isso o teu contador precisa entregar para você. Uma vez que você estiver de fato buscando, se interessando, conhecendo a tributação do teu negócio, busque seu contador, senta com ele, vocês vão com certeza alinhar, aí você vai lá no teu sistema, vai parametrizar isso tudo certinho, as suas próximas compras, você vai colocar o seu CFOPS tudo certinho e você vai resolver essa questão daqui para frente para não ter mais problema. E tudo que aconteceu para trás, tudo que você pagou errado para trás, o que vai acontecer? Você perdeu esse dinheiro ou será que tem alguma coisa que pode ser feito? Recuperação tributária. Esse assunto aqui é legal, cara. Olha só, se você perdeu aí se você se encaixou nisso que a gente falou aqui, que é pagar imposto a mais, pagou o imposto errado, não segregou receitas, caiu nesse caso aqui, ó, era para pagar 900, por exemplo, e pagou 1.600, ficou ali com quase 700 reais mais ou menos em haver todo mês. O que você vai fazer com isso? Você perdeu simplesmente esse dinheiro? Agora que entra a boa notícia. Os últimos 5 anos de impostos que você pagou, eles podem ser revistos. Se você pagou qualquer valor a maior a título de PIS e COFINS ou outro imposto federal, você pode simplesmente recuperar. Esse dinheiro entra de volta para você no teu bolso. ICMS recupera? Dificilmente, mas existe um processo de compensação para você abater os valores de ICMS pagos indevidamente nos próximos impostos a vencer. E se você porventura está com alguma dificuldade de pagar os seus impostos, está devendo para o governo, pegamos todo esse valor de crédito tributário que você tem e abatemos da dívida, daí para frente você faz uma nova renegociação. Então olha que legal. Nem tudo está perdido, meu amigo. Por mais que de repente você tenha pago alguma coisa a mais por descuido, por erro, por falta de orientação, por falta de informação, últimos 5 anos, pode recuperar, beleza? O que eu sempre falo, passado, passou, não fique se martirizando por erros cometidos, não tente justificar, encontrar culpados para os erros cometidos. Eu sempre falo, você é empresário, você tem que se responsabilizar pelos seus resultados. Você tem que assumir o risco do negócio. E o risco do negócio está desde o negócio em si, como a terceirização de serviços que você faz, como para uma contabilidade, por exemplo. Um contador é um terceiro, ele é uma pessoa, ele pode errar. Se você tem o conhecimento do teu negócio, você minimiza a possibilidade de que o contador cometa um erro dentro da tua empresa. Se você não conhece, se você não se inteira, se você não está nem aí para as questões as quais o contador trata, se ele errar, você não vai saber. E você pode estar numa situação como essa que eu falei, pagando mais ou deixando o teu negócio aí diante de um baita de um risco, tá bom? Então, vamos lá. Identificou que tem impostos pagos a maior, vamos entrar com o processo de recuperação. E quem que faz isso? Onde que você vai conseguir alguém que faça isso para você? Primeiramente, eu sempre sugiro que busque o seu contador, se ele for especialista e souber fazer isso, já fez isso para alguém, faça com ele, sem problemas nenhum. Se ele não é especialista, não faz, aí tem empresas que fazem. Aqui na M Contabilidade, por exemplo, nós fazemos. Já recuperamos aí milhares de reais para diversos clientes, tanto daqui como de fora. E você pode falar com a gente, nós teremos o maior prazer em ajudar você com isso aí, tá bom? Diversos segmentos podem se beneficiar. Eu falei ali de alguns segmentos, então só para a gente repassar aqui, ó. Quais são as empresas onde mais acontecem esses tipos de erros? Empresas como padarias, restaurantes, lanchonetes, autopeças, sorveterias,
Empresas que distribuem bebidas, distribuidora de bebidas, por exemplo, mercados mini, médios e grandes. Mercados é um dos nichos aí que mais acontece, farmácias também acontece muito. Então, basicamente, esses são alguns tipos de negócios onde acontece muito essa questão de pagamento de imposto errado, tá bom? Se você está em um desses nichos, olhe para o teu negócio. Se você está em um nicho diferente, mas ficou curioso, faça essa conferência também. É relevante para todo mundo que tem uma micro, uma pequena empresa optante do simples. Pessoal, com isso então eu comunico vocês que nós concluímos mais um módulo. O módulo Planejamento Tributário está concluído. Acredito que conseguimos aqui passar informações relevantes para você sobre esse assunto. Espero que tenha sido aí de grande valia para você, que você vá conseguir aplicar isso. Aplique isso na tua empresa. Olhe para essas questões que nós falamos aqui. As dúvidas que ficaram, tire essas dúvidas com a gente. Vamos fazer com que micro e pequenos empresários, vocês que estão aí nos assistindo, não paguem mais imposto de forma errada. Não deixem mais a empresa de vocês na mira, no radar da Receita Federal, não corram risco. Vamos fazer com que essas empresas, com certeza, quando você decidiu empreender, abrir uma empresa, isso foi um sonho que você teve. Hoje, o fato de você ter essa empresa é um sonho que já se tornou realidade. Agora você está em um ponto da tua empresa, que nós costumamos chamar aqui o ponto A. E você pretende alcançar um novo ponto, que nós chamamos de ponto B. Para você passar do ponto A para o ponto B, você tem um caminho a trilhar. O ponto A é onde as coisas estão acontecendo, mas não da forma que você gostaria. O ponto B é o ponto do sucesso, onde você vai alcançar aquele nível de vendas, aquele nível de faturamento, onde você vai estar ali dentro do padrão que você busca. O sucesso da tua empresa está no ponto B. E é nele que você está focando, é para ele que você está olhando, é lá que você quer chegar. Para você chegar no ponto B, tem esse caminho a trilhar. Esse caminho não é fácil, esse caminho não é simples, esse caminho, pelo contrário, ele é muito duro e você vai encontrar muitos obstáculos nele. Só que o que vai fazer com que você consiga ou não chegar no ponto B, sair do ponto A e chegar ao ponto B, é a sua persistência, é a sua constância em fazer o que precisa ser feito, é você tomar as ações necessárias. Nada adianta eu aprender várias coisas boas se eu não as aplicá-las, se eu não tomar as ações necessárias para que esses aprendizados sejam colocados em prática. Todo mundo que está tendo sucesso, toda empresa que está crescendo, as pessoas estão dia após dia aplicando conhecimentos, buscando novos conhecimentos, saindo fora daquela zona de conforto que nós já falamos e indo para cima mesmo, indo para a luta. E é isso que eu espero de vocês. Peguem o que está sendo passado aqui, tirem as dúvidas que ficarem e vamos fazer o negócio de vocês partir para um próximo nível. Você está no ponto A, você quer chegar no ponto B. Cuidado para você não cair no ponto C. O ponto C é o ponto de maior risco. É quando você desiste. É quando você não acredita mais em você, quando você não acredita mais no seu projeto e você pode então, tentando chegar ao ponto B, simplesmente cair e o ponto C, ele é o fim do jogo, ele é o game over. Não é ali que você deve chegar. Você deve lutar, persistir, buscar o que for preciso, tomar as ações necessárias para sair do A e ir para o B. Beleza? Eu espero isso, eu torço muito para que isso tudo dê certo e eu quero, de certa forma, com o que eu estou passando aqui para vocês, contribuir para esse sucesso. Depois eu quero que vocês me falem, me mandem feedbacks, se o que eu falei aqui para vocês foi relevante, teve alguma valia, ajudou vocês a terem melhores resultados, mudar alguma coisa dentro do negócio de vocês. E se tiver dúvida, pessoal, me chamem e me falem, tá bom? Vamos então agora para o nosso próximo módulo. Obrigado por termos juntos aqui concluído esse módulo da parte tributária, que é muito importante para você que é um micro e pequeno empresário. Vamos lá, até o próximo módulo. Obrigado.